Algumas formas de controle não chegam como ameaça. Não chegam como imposição, grito ou autoridade explícita. Elas chegam como cuidado, como preocupação, como afeto. E, exatamente por isso, se tornam as mais perigosas. Porque o que fere quando vem disfarçado de amor é, muitas vezes, o que demora mais a ser percebido, e o que mais profundamente prende. A mente humana sempre busca sinais de segurança. E, em um mundo emocional tão instável quanto o nosso, alguém que parece oferecer proteção se torna quase irresistível. Mas há um tipo específico de pessoa que entende isso em um nível instintivo. Não para amar você, mas para moldar você. O controle psicológico mais eficaz não se impõe. Ele acolhe, conforta, ajusta, estuda, e só depois fecha a porta. A primeira estratégia de controle que se disfarça de amor é a superproteção emocional. Ela se apresenta como cuidado exagerado, alguém que quer saber se você chegou bem, se está comendo, se está descansando, se está seguro. A princípio, parece um gesto bonito. Todos nós gostamos de sentir que importamos. Mas, quando a superproteção começa a restringir seus movimentos, suas escolhas e sua autonomia, ela deixa de ser cuidado e se torna vigilância. Pessoas que usam essa estratégia criam uma lógica sutil. Eu cuido de você melhor do que você mesmo. E quanto mais você aceita esse argumento, mais dependente se torna. Você começa a consultar a pessoa sobre tudo. Começa a sentir que precisa da aprovação dela para viver. E o que parecia amor vira uma espécie de jaula emocional acolchoada, silenciosa, acolhedora, mas ainda assim uma jaula. Essa superproteção nasce de uma necessidade disfarçada, a necessidade de manter você perto, previsível, acessível. Pessoas controladoras sabem que o medo é uma ferramenta poderosa, e então alimentam em você a sensação de que o mundo externo é arriscado demais, que outras pessoas têm más intenções, que somente elas realmente te entendem. Elas não te isolam de imediato. Elas te convencem de que você é mais seguro dentro da influência delas. E o mais sombrio é que esse processo nunca parece agressivo. Parece amoroso. Parece cuidado. Parece preocupação. Mas, aos poucos, sua independência desaparece, até que você passa a viver dentro da percepção delas, não da sua. A segunda estratégia é ainda mais sutil, a preocupação invasiva. É quando a pessoa pergunta tudo, quer saber tudo, comenta tudo, analisa tudo. Pergunta onde você está, com quem está, o que sente, por que sente, como sente. No início, parece interesse genuíno. E, muitas vezes, você até se sente especial por alguém querer entender suas camadas internas. Mas essa preocupação constante começa a se tornar uma coleta de dados emocionais. Quanto mais você abre, mais a pessoa conhece seus medos, suas inseguranças, seus pontos fracos, suas dores. E pessoas que usam essa tática não querem conhecer você para te amar melhor. Querem conhecer para te controlar melhor. A preocupação invasiva cria uma ilusão poderosa, a ilusão da intimidade. Você sente que nunca foi tão ouvido, tão compreendido, tão visto. Mas o que está acontecendo é outra coisa. Enquanto você se abre, a pessoa mapeia você. Ela descobre seus gatilhos. Descobre o que te desestabiliza. Descobre o que te convence. Descobre o que te cala. E, com o tempo, a vulnerabilidade compartilhada vira dependência. Você sente que não pode esconder nada. Você sente que precisa explicar cada passo, cada sentimento, cada decisão. Porque a pessoa criou esse hábito, o hábito de ocupar seu espaço emocional. Mas o controle não se limita a perguntas. Ele se manifesta nos comentários. Eu só quero o seu bem. Eu percebo você melhor do que os outros. Eu sei quando você não está sendo sincero. Eu sinto quando você está distante. Esses discursos funcionam porque criam em você a sensação de que a pessoa tem um acesso privilegiado à sua mente. Como se ela soubesse algo que nem você sabe. E, quanto mais você acredita nisso, mais entrega seu poder interno. A terceira estratégia de controle mascarado como amor é a romantização tóxica, que oferece intensidade em troca de liberdade. É aquele tipo de relacionamento que queima rápido, onde a pessoa te coloca em um pedestal no primeiro momento. É overdose emocional, elogios grandiosos, promessas profundas, declarações intensas. Você se sente escolhido, especial,
único. E esse impacto emocional instantâneo faz com que você relaxe seus limites, baixe suas defesas, entregue confiança antes que ela seja construída. Mas essa intensidade não é afeto, é invasão. A romantização tóxica cria um vínculo acelerado que não dá tempo para você perceber quem a pessoa realmente é. Você se sente amado com força antes de ser conhecido com calma. E sentimentos que chegam fortes demais, cedo demais, sempre exigem algo em troca. Sua atenção total, sua energia constante, sua lealdade imediata. A pessoa que usa essa tática não quer apenas estar com você, quer te ocupar. Quer que você pense nela o tempo todo. Quer que você sinta que esse relacionamento é maior que a razão, maior que o tempo, maior que as circunstâncias. Porque, quando você acredita que algo é destino, você ignora os sinais de alerta. Essa ideia de nós contra o mundo cria uma bolha emocional, que se torna o terreno perfeito para o controle psicológico florescer. O amor que sufoca, que invade, que isola e que acelera não é amor, mas quem usa essas estratégias sabe que, se você acreditar que é, não vai questionar. E é exatamente nisso que mora o perigo. Porque o controle que parece carinho é sempre o mais difícil de abandonar. Você não sente medo, sente culpa. Você não sente ameaça, sente obrigação. Você não sente prisão, sente cuidado. Esse é o tipo de controle que remodela sua identidade sem você perceber. O tipo de controle que exige sua presença, mas sufoca sua essência. O tipo de controle que te abraça enquanto aperta, que te protege enquanto te prende, que te ama enquanto te apaga. Mas para entender por que essas pessoas usam exatamente essas 3 estratégias, e não outras, você precisa ir além do comportamento. Precisa entender como funciona a mente por trás dele. Existe uma lógica oculta, uma necessidade profunda, um padrão que não nasce do amor, mas da insegurança, da carência e do medo de perda. E é isso que você vai ver na segunda parte. A origem psicológica por trás do amor controlador. A estrutura interna que transforma afeto em domínio. E a razão pela qual esses indivíduos sempre repetem o mesmo ciclo, com todos. Para entender por que alguém transforma carinho em controle, você precisa entrar na estrutura emocional que sustenta esse comportamento. Nada disso nasce do afeto, e tampouco nasce da força. Nasce da fragilidade, mas de uma fragilidade tão profunda que ela precisa se mascarar atrás de domínio. Pessoas assim não amam para se conectar. Amam para se proteger. Não protegem para cuidar, protegem para garantir posse. Não demonstram preocupação para compreender, demonstram para monitorar. O amor torna-se ferramenta, e a proximidade torna-se uma forma de vigilância. E essa distorção revela muito mais sobre quem controla do que sobre quem é controlado. A mente que controla através do afeto possui 3 pilares internos: medo, necessidade e narrativa interna. Esses 3 elementos moldam a forma como ela enxerga o outro, como interpreta relacionamentos e como define o que é segurança. E, quando esses pilares se combinam, o resultado é um tipo de amor que prende, não porque quer machucar, mas porque não sabe amar de outro jeito. O primeiro pilar é o medo de abandono, que não é um medo comum, desses que todos sentimos em alguma fase da vida. É um medo existencial, que domina o pensamento da pessoa. Para indivíduos assim, ser abandonado não significa apenas ficar sozinho, significa desaparecer. A identidade deles é tão frágil que depende do olhar do outro para existir. Eles só se sentem reais quando alguém está perto, quando alguém responde, quando alguém valida. Quando essa validação ameaça ir embora, todo o sistema interno entra em colapso. E é aqui que o controle começa, na tentativa desesperada de impedir a perda. Pessoas assim acreditam que, se deixarem você respirar demais, você vai sair. Se deixarem você pensar demais, você vai questionar. Se deixarem você livre demais, você vai encontrar algo melhor. Então elas não deixam. Criam um ambiente emocional onde você sempre se sente observado, guiado, acompanhado. Não porque querem mal, mas porque temem que, sem controle, não sobreviverão emocionalmente. Em vez de lidar com o medo, elas moldam você. O segundo pilar é a necessidade de simbiose emocional. Essa necessidade faz a pessoa acreditar que amor verdadeiro é fusão, e não parceria. Que é normal saber tudo sobre o outro.
que é natural estar presente em todos os pensamentos, decisões e movimentos. Para uma mente assim, a independência do outro não é beleza, é a ameaça. O espaço emocional do parceiro soa como abandono. A privacidade soa como rejeição. A autonomia soa como desinteresse. Por isso, a pessoa que controla tenta se infiltrar em todos os cantos da sua vida. Ela se coloca como conselheira, como protetora, como amiga, como amante, como tudo ao mesmo tempo. E, com isso, vai ocupando cada pedaço do seu território interno. Não porque é má, mas porque realmente acredita que esse é o único formato de vínculo possível. Uma pessoa assim não entende limites porque nunca aprendeu a existir dentro dos seus próprios. O outro torna-se extensão sua. Não por maldade, mas por necessidade psíquica. Essa necessidade cria uma dinâmica cruel. Tudo o que você faz sozinho parece suspeito. Tudo o que você deseja, sem ela parece desvio. Tudo o que você sente sem contar parece traição. E é assim que o amor vira vigilância. Não como punição, mas como método de alívio. Mas o mais profundo, e o mais perigoso, é o terceiro pilar, a narrativa interna. Pessoas controladoras constroem, desde cedo, uma história sobre si mesmas, a história de que elas amam demais, cuidam demais, sentem demais, se importam demais. Essa narrativa serve como escudo psíquico. Ela as impede de enxergar a própria sombra, impedindo que percebam que suas ações machucam. Toda vez que alguém as confronta, recorrem à mesma lógica: eu só fiz isso porque eu te amo. A frase que, para elas, é justificativa, mas, para o outro, é prisão. Essa narrativa é tão poderosa que impede qualquer autorreflexão verdadeira. A pessoa realmente acredita que controlar é um gesto de amor. Acha que possui uma sensibilidade especial, que entende o outro profundamente, que enxerga intenções escondidas. E, quanto mais acredita na própria narrativa, mais justificativas encontra para invadir, sufocar e monitorar. Ela não vê abuso, vê dedicação. E é por isso que esse tipo de controle é tão difícil de romper. Não se confronta um vilão, confronta alguém que está, sinceramente, convencido de que te ama mais do que qualquer outra pessoa seria capaz de amar. Para quem está do outro lado, porém, a experiência é corrosiva. Aos poucos, a pessoa começa a perder seus contornos internos. Deixa de tomar decisões sozinha. Deixa de se sentir capaz. Deixa de ter pensamentos independentes. Tudo passa a ser filtrado pelo impacto que terá na pessoa controladora. É aqui que a dependência emocional se instala. Você não percebe quando aconteceu, mas percebe quando tenta sair. A sensação de culpa é esmagadora. Parece que você está traindo alguém que só quis te proteger. E essa confusão emocional é exatamente a armadilha. Pessoas que controlam através do amor constroem uma atmosfera onde você sente que deve algo a elas. Não importa o quanto você dê, nunca parece suficiente. E, quanto mais você tenta compensar, mais preso fica. É um ciclo. Elas precisam controlar para se sentir seguras. Você se adapta para evitar conflitos. A adaptação reforça o controle, e o controle reforça a insegurança delas. No fim, ambos se tornam reféns, mas apenas um deles percebe. É importante entender que esse tipo de pessoa raramente muda. Não porque é incapaz, mas porque não reconhece o próprio comportamento como problema. A narrativa interna impede que ela enxergue a sombra. E, sem consciência, não existe transformação. Quem sofre é sempre o lado controlado, porque é o único que sente a perda de si. Mas existe uma saída, e não é confrontar, discutir ou expor a pessoa. É algo mais silencioso e mais profundo: reconstruir os próprios limites internos. Quando você volta a se enxergar como um indivíduo separado, a dinâmica perde força. Quando você recupera sua autonomia emocional, o controle dela não encontra mais espaço para se enraizar. Controladores precisam de acesso, limites cortam esse acesso. Eles precisam de previsibilidade. Liberdade destrói essa previsibilidade. Eles precisam que você dependa, a autossuficiência quebra a simbiose. A melhor forma de romper com esse tipo de controle é tornando-se legível, não porque esconde algo, mas porque retomou a própria forma. E, quando você retoma sua forma, algo acontece. O amor controlador se revela não como amor, mas como medo vestido de afeto. E,
Quando você enxerga isso, nunca mais cai na mesma dinâmica. O mais libertador e mais difícil é perceber que, na maior parte do tempo, o problema nunca foi você. Foi a história que te contaram. Foi a forma como transformaram cuidado em vigilância. Foi o modo como confundiram intensidade com amor, preocupação com posse, proteção com controle. Quando você separa essas coisas, a sombra perde força. No fim, todo amor saudável dá espaço. E todo amor que impede o espaço não é amor. É dependência. É medo. É sombra. E sombra só domina quando a consciência está apagada. Quando você acende a luz, ela desaparece.